Olá, boa noite a todos aí que vão começar a ver o vídeo. Vamos ver quem é que vai aparecer aqui comigo para a nossa live de hoje, para os nossos encontros semanais. Gosto muito de estar sempre por aqui para a gente conversar, bater aquele papo sobre fisioterapia na terapia intensiva. Então, desde já dou aí as boas-vindas para quem for assistir esse vídeo depois, para quem for me acompanhar nessa live e também para quem entrou, saiu, enfim, quem passou por aqui. Então, desde já, sejam todos bem-vindos. Quero falar que este perfil aqui do Instagram, Fisioterapia Prática na UTI, ela é voltada para fisioterapeutas que sonham em trabalhar na UTI, que sonham em realizar um atendimento, saber atender o paciente na UTI. Muitas vezes, oi Josi, boa noite. Muitas vezes tem fisioterapeutas que sonham em trabalhar na UTI, mas tem medo. Acha que não são capazes, acha que não vão conseguir, ou então acha que é muito difícil, fala que é muita coisa. E esse perfil Fisioterapia Prática na UTI, ele está aqui para tornar as coisas mais simples, mais fáceis, na verdade, né? Como se você fosse ali correr uma maratona. É simples, né? Quando você coloca um pé na frente do outro ali, você vai e corre. É fácil ali você correr. Mas ela requer, se você sabe para onde você vai, o caminho que você vai percorrer, se você tem alguém ali te ajudando, um coaching, né? Ali, alguém que está te treinando, um personal que está te incentivando, te ajudando e tá, vamos lá, é desse jeito, é assim, você chega muito mais rápido onde você quer chegar. Então, esse é o intuito aqui desse perfil Fisioterapia Prática na UTI, que é realmente de ajudar fisioterapeutas que assim como eu sonhava em atender na UTI. Mas o que acontecia? Na época da minha faculdade foi muito ruim a minha prática de UTI. Eu já cheguei até a contar essa história aqui em algumas dessas lives. Então, assim, eu não tive prática alguma, né? A fisioterapeuta que trabalhava lá na UTI, na época do meu estágio, ela era nova. Então, sempre que tem alguém novo, um fisioterapeuta novo na UTI, a equipe é um pouco resistente. Então, quanto a fazer ajustes de ventilador, quanto a lidar com a equipe, com o médico. Então, tem um jogo de cintura ali. Então, esse começo, se você ali está começando sozinho, se você não tem alguém para te guiar, para te dar aquelas dicas, os pulos do gato ali, pode ser que não seja tão simples assim. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Para te ajudar e para passar tudo que eu aprendi ao longo aí desses 10 anos de terapia intensiva, passar algumas coisas que eu aprendi, algumas coisas da minha vivência também, tá bom? E hoje, né, o nosso encontro semanal, todas as terças e quintas, né? Hoje a gente vai falar sobre princípios de ventilação mecânica, tá? É um assunto bem básico, mas que, por incrível que pareça, quando eu pergunto dos meus alunos, né, algum desses princípios básicos, ainda tem algumas dúvidas na resposta desses questionamentos. Então, vou falar um pouquinho sobre princípios básicos de ventilação mecânica. Então, se você tem aí alguém que quer pegar esse comecinho ali da ventilação mecânica, tudo vai com esse início, né? O básico, você precisa saber o básico ali para você conseguir entender depois quando a gente for falar de ventilação mecânica ali, modos, parâmetros e outras coisas, tá bom? Então, quero também lembrar que se você não é inscrito no meu canal do Telegram, o link tá na bio, ali tem minha foto, embaixo tem o link que tá ali na bio, clica lá que tem o link para entrar no canal do Telegram. Lá é um conteúdo diferente que eu posto no Instagram, no YouTube, no Facebook, tá? Então é mais da minha prática, eu faço alguns quiz, assim, perguntas sobre assincronias, sobre o que vocês acham, coloco raio-x, coloco um exame sempre da minha prática ali, o que eu costumo observar no dia a dia. E também, se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube, tá? Que também tem muito conteúdo lá pra você, tá bom? Então, vamos começar para nossa live. Hoje o tema é princípios de ventilação mecânica. Deixa eu dar o play aqui no meu cronômetro e vamos lá. Eu vou desativar os comentários. Quem tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, coloca na bolinha que tem o ponto de interrogação, tá bom? Deixa eu desativar aqui. Vamos lá. Prontinho, comentários desativados. Então vamos falar sobre ventilação mecânica, princípios básicos. Então, o que é? Começa com a definição de ventilação mecânica.
Ventilação mecânica, a gente poderia usar uma nomenclatura melhor como definindo-a como suporte ventilatório, tá? Então, ventilação mecânica ela é um modo de suporte ventilatório em que eu posso, ali fazer esse suporte em um paciente que tem ali, que pode desenvolver uma insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Por que é bom a gente definir esse termo suporte ventilatório? Porque a ventilação mecânica ela pode utilizar, sim, como algumas técnicas de intervenção fisioterapêutica, intervenção ali na clínica do paciente. Mas o básico dela é ela ter um suporte enquanto eu consigo ter uma intervenção no meu paciente. Eu vou falar isso logo mais quando a gente for falar de objetivos e indicações da ventilação mecânica, tá bom? Então, o que eu quero que você entenda primeiro é que é um suporte ventilatório. Esse suporte ventilatório, ele é dado por meio de um aparelho, tá? Um equipamento que se chama ventilador mecânico. Agora, por conta, da pandemia, a gente ouve muito falar respirador. Então, o que eu costumo sempre corrigir os meus alunos é que não é um respirador, tá? O que é? Respirador, você falar respirador, a respiração ela é um processo químico complexo, em que não é só você ter ali o ar entrando e o ar saindo, coisa que é o que o ventilador faz. O respiração é um processo muito mais complexo. Então, o ventilador, ele é o equipamento que vai favorecer esse suporte ventilatório, tá bom? E é por meio desse ventilador aí que a gente estabelece, por meio do suporte ventilatório que a gente estabelece alguns objetivos da ventilação mecânica, do suporte ventilatório. Os principais objetivos, além de corrigir hipoxemia e corrigir a acidose respiratória, principalmente ali aquela retenção de CO2, além disso, ela também tem como objetivo aliviar o trabalho de musculatura respiratória. Se eu tenho trabalho de musculatura respiratória, eu tenho aumento de demanda metabólica. Se eu tenho esse aumento de demanda metabólica, eu entro num ciclo vicioso e que piora a insuficiência respiratória do meu paciente. Ela também serve para diminuir o consumo de oxigênio. Então, se eu vou dar um suporte, se eu vou otimizar a ventilação desse meu paciente, que por algum motivo ficou prejudicada, eu consigo ali otimizar por meio do ventilador, tá? Ela também tem como objetivo reduzir o desconforto respiratório e permitir a aplicação de terapêuticas específicas, como, por exemplo, a gente vai falar depois, mas cirurgia. O paciente precisa passar por uma cirurgia torácica, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia bariátrica. Esse paciente ele vai precisar de uma intervenção, porque ele vai para essa intervenção cirúrgica, ele vai precisar utilizar o ventilador mecânico, e não necessariamente é porque ele tem alguma doença de base, alguma doença pulmonar ou alguma outra doença específica cardiorrespiratória ali. Ele apenas vai fazer uma intervenção, tá? Então, o que é para ficar claro para a gente é que o suporte ventilatório, então, ele feito por meio de um ventilador que tem como objetivo aliviar todo aquele desconforto e o que vem com o desconforto respiratório do paciente, que é o aumento de trabalho, que é o esforço respiratório, que é o paciente ali desaturando, o paciente vai tender a fazer uma frequência respiratória mais alta, ele vai tender a ficar mais cansado, e relatar mais dispneia, tá? Então, esses são os objetivos. Da classificação. Então, a ventilação mecânica, ela é classificada em ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva. O que iguala as duas coisas? Ventilação mecânica invasiva e não invasiva, elas têm de igual que as duas vão oferecer esse fluxo por meio de pressão positiva. Então, tanto a ventilação invasiva quanto a não invasiva, eu tenho a oferta de uma pressão positiva na via aérea. E qual é a principal diferença entre essas duas abordagens, ventilação mecânica invasiva e ventilação mecânica não invasiva? É que na ventilação mecânica invasiva eu vou ofertar esse fluxo
com a utilização de via aérea, né, que a gente fala da via aérea artificial, né, de tubo orotraqueal ou nasotraqueal, que é menos comum, e também de traqueostomia. Então, é necessário, que por isso que o nome já diz, ventilação mecânica invasiva, porque é um procedimento invasivo. O paciente ele vai precisar ser entubado ou ser traqueostomizado para poder ser instituída a ventilação mecânica. A ventilação mecânica não invasiva, pelo nome já fala não invasiva, então a gente já não vai ter esse procedimento invasivo. Ela vai ser aplicada uma pressão positiva por meio de interfaces, de máscaras. Então, o meu paciente está lá com a máscara, ou uma full face, ou uma máscara facial, né, oronasal. Então, ela vai ser ofertada através de uma máscara. Então, não é um procedimento invasivo, é ventilação não invasiva. Lembra, não invasiva, não invade o paciente, ela é ofertada por meio de uma máscara, seja full face ou a oronasal, tá? Então, essas são as duas, a classificação da ventilação mecânica. Quanto aos princípios básicos de funcionamento, eu já falei, ela é ofertada por meio de um equipamento, que é o ventilador, e esse ventilador ele vai insuflar ar na via aérea do meu paciente, tá? Então, esse volume de ar que está entrando no pulmão do meu paciente é o que eu chamo de volume corrente. Então, lembrem-se que eu gosto sempre de puxar para esse lado também, que para que ocorra a entrada de ar, né, no nosso pulmão, é preciso que tenha uma diferença pressórica, um gradiente pressórico, né, diferença de pressão. E aí a gente pode ter ou por uma pressão negativa ou por meio da pressão positiva, que é a ventilação mecânica. Fisiologicamente falando, a gente tem uma pressão negativa gerada pelo movimento do diafragma, e aí negativa essa pressão, e aí como essa pressão é mais negativa do que a pressão ali de via aérea, então esse ar entra. Mas na ventilação mecânica invasiva ou na ventilação mecânica não invasiva, quando a gente oferece pressão positiva para esse paciente, esse ar ele é empurrado. Então eu aumento a pressão aqui na via aérea proximal e tecnicamente ela fica maior do que lá no meu alvéolo. Então ela empurra, ela joga, ela insufla ar para dentro dos pulmões. Então é isso que o ventilador faz. Então quando eu digo que o ventilador não é um respirador, é por conta disso. A única coisa que ele vai fazer é o quê? Jogar ar para dentro do pulmão. Mas quem vai fazer a troca gasosa é o paciente, é o pulmão do meu paciente, é lá as unidades alveolares, é o que ele tem ali, né, a troca ali, alvéolo capilar, aquela conexão, é meu paciente que vai fazer. Então não é o ventilador. A partir do momento que eu falo que é um respirador, então eu estou dizendo que o aparelho tá fazendo até troca gasosa, e ele não faz isso. Ele pode otimizar, como eu falei anteriormente. Objetivo, ele pode otimizar essa troca gasosa, tá bom? E aí, nesse ar que é ofertado para o meu paciente, nesse ar ali que é gerado, nesse fluxo de ar que é gerado pelo ventilador, eu posso controlar algumas variáveis. Então, já tem uma live, eu tenho uma live aqui, se você for lá no IGTV, tem uma live em que eu falo sobre parâmetros ventilatórios, e eu explico parâmetro por parâmetro. A ideia aqui não é explicar parâmetro por parâmetro, e sim dar uma visão geral, uma abordagem, princípios da ventilação mecânica, tá? Então, se você quiser ver, tem uma live sobre parâmetros ventilatórios, e eu explico ali cada um, para que serve, o valor normal que você pode ajustar, tá bom? Então, continuando. Esse fluxo de ar, quando eu ofereço esse fluxo de ar, eu posso controlar algumas variáveis. E aí é quando a gente institui os modos controlado, assisto controlado ou espontâneo. Eu vou falar aqui mais especificamente do modo controlado, que é para a gente ter uma visão da ventilação mecânica invasiva, né, do suporte ventilatório invasivo controlado. Então, quando eu quero dizer que é controlado, significa que o meu paciente ele não tem drive, ele não está entrando na ventilação. O meu paciente ele não faz disparos espontâneos, ele não vai entrar, tá? Então, é aquele paciente bem sedado, é aquele paciente que está em coma, que tem um rebaixamento do nível de consciência bem elevado ali, é um paciente que pode estar sendo, né, tem um bloqueador neuromuscular,
Então é um paciente que ele não vai entrar na ventilação, tá bom? E aí o que a gente vai, quando o ventilador oferece esse fluxo de ar, ele me dá a chance de ajustar alguns parâmetros. Então eu posso ajustar o quê? A quantidade de ar que vai entrar lá no pulmão do meu paciente, que é o volume corrente. Eu posso determinar um volume controlado. Eu quero que entre 300 ml, eu vou ajustar no ventilador o modo controlado a volume e vou predeterminar um volume ali de 300 ml. Ou eu posso controlar, né? Se for na modalidade controlada, eu posso controlar a quantidade de pressão que está chegando naquele meu pulmão. Depois a gente vai fazer uma live sobre os modos convencionais de ventilação mecânica. Aí a gente vai falar melhor sobre PCV, sobre VCV e sobre PSV, tá? Então, eu posso controlar esse volume, eu posso controlar essa pressão, eu posso controlar a velocidade com que esse ar entra. Então, esses ajustes finos ali do ventilador, eu posso controlar esse fluxo, né, que é o fluxo. Esse fluxo vai entrar mais rápido, esse fluxo ele vai entrar, né, mais lento, mais rápido. Como que é esse fluxo? Esse fluxo ele vai ser constante, esse fluxo vai ser um fluxo desacelerado. Eu consigo fazer o ajuste da velocidade com que esse ar vai entrar, que é o ajuste do fluxo. Eu consigo também controlar nesse ar que vai entrar a concentração de oxigênio do meu paciente. Eu consigo ajustar a FiO2, a fração inspirada de oxigênio. Então, juntamente com esse volume de gás que está entrando, eu também estou controlando. Aqui eu estou respirando a 21%, o meu ar aqui 21%, né? Que é o que a gente costuma conversar com os meus alunos, que é 21%. Então, se eu estou com 21%, o meu paciente está naquele circuito fechado, está entubado, conectado à ventilação. Eu não preciso dar, você não está tendo oxigênio aqui, então o seu paciente também precisa, tá? Então, eu consigo também controlar, né, essa quantidade de oxigênio que é ofertado ao meu paciente. Eu também consigo controlar a quantidade de ciclos respiratórios que eu quero que o meu paciente faça por minuto, que é a frequência respiratória. Então eu posso dizer para o meu paciente, olha, eu vou colocar lá uma frequência respiratória de 15 incursões por minuto. Ele vai fazer 15 incursões por minuto, tá? Lembrando que é controlado, tá bom? Assista o controlado já é outra coisa. Então, tudo isso eu consigo controlar. O tempo para ele inspirar, eu consigo também controlo o tempo que o meu paciente leva para inspirar. Se a gente for parar para pensar, a nossa respiração aqui ela é muito automática, né? Eu não paro. Agora eu vou inspirar. Peraí. Tá, agora eu paro, vou ciclar, né? Estou na fase disparo. Fase não fico fazendo isso, né? O ventilador, como ele é uma máquina e ele utiliza ali, né, os algoritmos ali para o seu funcionamento, é um ali processado, uma máquina microprocessada, ali ventiladores microprocessados, eles utilizam ali dessas fórmulas, desses cálculos para fazer as leituras. Então, eu preciso dizer para ele, não é ele que vai ventilar o meu paciente. Quem vai ventilar o paciente sou eu. O que a gente precisa entender é isso. E o fisioterapeuta, ele tem um papel fundamental, que é fazer esse ajuste na máquina, tá? E aí vem a importância do fisioterapeuta conhecer cada parâmetro, para que serve cada parâmetro e como que ele vai ajustar esse parâmetro. Porque lembre-se que se o paciente não está entrando na ventilação, se eu estou ventilando meu paciente ali, né, no modo controlado, eu tenho o domínio e total responsabilidade pela ventilação daquele paciente. Agora eu quero que você pare e pense. Olha só a responsabilidade que está em suas mãos. Você definir como que o seu paciente vai ventilar. E o melhor de tudo, né, é você conseguir
ajustar parâmetros que vão suprir a necessidade, que vão suprir a demanda que o seu paciente precisa. Então esse é o nosso maior desafio, que inclusive quando a gente faz ajustes inadequados na ventilação, que são ou menor, né, ou eu tenho uma subassistência ou tenho uma superassistência, o que vai acontecer? Assincronia ventilatória. Então, nós fisioterapeutas temos um papel muito grande, uma responsabilidade muito grande de ter a ventilação de uma pessoa em nossas mãos, tá? Então a gente precisa estudar muito, precisamos conhecer muito e saber exatamente o que estamos fazendo. Muitas vezes eu percebo, né, que tem fisioterapeutas que chegam na UTI e já querem ajustar parâmetro ali. E eu sempre falo o seguinte, olha, a partir do momento, né, quando você é novo na UTI, você é testado, né? Isso com certeza você é testado. Você é um fisioterapeuta novo. Se tem profissionais mais experientes que você ali, se você não é a pessoa mais experiente, que sei lá, vai que, né? Você já está há anos, né? Já está há anos ali na fisioterapia intensiva. Mas digamos que você é um profissional novo, né? Você está entrando ali para atender na UTI e aí já tem profissionais que já estão lá há muito tempo. Eles vão testar você, eles vão testar para ver se você sabe ventilação, eles vão testar para ver se você sabe exame, se você sabe gasometria. Eles podem te perguntar, e aí, o que você acha? Só para testar você. Então, o que eu sempre falo, estudem, né? O fisioterapeuta em terapia intensiva, ele precisa estudar muito. Ele precisa ler, se aperfeiçoar, se capacitar, se reciclar o tempo todo. Se você parar de estudar, você para no tempo, tá? Porque é o tempo todo a ciência está aí jogando artigos, né? Jorrando artigos o tempo inteiro com novas intervenções, como que a gente pode trabalhar com o nosso paciente. Então, em falar dessa parte de princípios e falar da responsabilidade que a gente tem em ajustar uma ventilação mecânica, ajustar os parâmetros do ventilador, eu chamo essa atenção para essa responsabilidade e para que você também vai ser testado. Você não vai chegar na UTI lá numa hora para outra e vai mexer nos parâmetros, ficar mexendo lá no ventilador. Não é assim, né? Você precisa chegar, você vai conquistar a confiança, você vai mostrar que você sabe, você vai mostrar o seu serviço. E lembrando que a fisioterapia, ela não é só ventilação mecânica. Tem muito mais outros recursos que a gente pode fazer e que tem impacto também, tanto na mortalidade quanto no tempo ali de permanência na UTI, que são ali inerentes, né? Que são ali fundamentais ali, que fazem parte do nosso atendimento. Então, isso que eu quero chamar a atenção, tá? Então, falei aqui, né, do básico, né, dos ajustes básicos que a gente vai dar para o nosso paciente. FiO2, volume corrente ou uma pressão inspiratória para gerar um volume corrente, a frequência respiratória, tempo inspiratório, eu vou ajustar o fluxo, eu vou ajustar a PIP, né, a pressão expiratória, posso fazer alguns ajustes de tempo de subida, de rampa, se for em PCV, posso fazer alguns outros ajustes mais mais específicos, tá? Mas basicamente, se a gente para nossa fisiologia, a gente não tem um início da nossa inspiração, temos um início. A gente não tem uma frequência respiratória, temos uma frequência respiratória. A gente não tem ali um tempo para inspirar, a gente tem, eu não sei qual é meu tempo inspiratório, né? Porque quem controla isso é meu centro respiratório. Mas em alguns casos em que o meu centro respiratório pode estar instável, eu não vou ter como controlar. E aí, a partir daí que eu preciso que uma terceira pessoa entre nessa jogada para otimizar o suporte ventilatório. Vamos falar um pouquinho sobre indicações da ventilação mecânica. E isso aqui eu chamo a atenção principalmente para quê? Então, assim, quando eu pergunto aos meus alunos, fala para mim aí a indicação da ventilação mecânica. Aí vem pego muita resposta assim, de doenças, né? Insuficiência respiratória aguda, traumatismo crânioencefálico. Então eu vejo muito assim. Tá, não tá errado não, tá certíssimo. Só que o que eu quero, que eu sempre chamo a atenção para você observar que para a ventilação ocorrer, o processo de ventilação ocorrer,
é necessário ali alguns componentes. E a partir do momento em que você identifica esses componentes e, por meio da hipótese diagnóstica e história clínica do seu paciente, você consegue identificar exatamente onde está a falha e como que esse suporte ventilatório ele vai entrar. Por exemplo, os componentes para que a gente tenha uma boa ventilação, a gente precisa ter um centro respiratório bom, estável, né? Porque é ele que vai fazer todo o controle da minha ventilação. Eu preciso ter uma condução, né? A informação precisa chegar, essa via de condução entre o meu centro respiratório, né? Sistema nervoso central ali, e essa condução e o meu músculo, quem vai comandar e quem vai executar, esta via precisa também estar intacta. O meu músculo, ele também precisa estar intacto. O meu órgão ali, o pulmão, também precisa estar intacto. A caixa torácica precisa estar intacto. Se eu tenho alteração em algum desses componentes, seja sistema nervoso central, seja essa via condutora ali, o meu neurônio ali, a parte neuromuscular, seja no meu músculo, seja o diafragma ou outros músculos que participam também da respiração, ou o pulmão acometido por uma doença de base, uma doença intrínseca, ou algum problema na caixa torácica, eu vou ter alterações nessa minha ventilação fisiológica e isso pode levar ou a uma insuficiência respiratória aguda ou pode levar ali no caso, né, a alguma alteração do nível de consciência. Na maioria das vezes, por exemplo, lá na UTI que eu trabalho, é uma UTI, eu já falei aqui também, que é uma UTI de doenças infecciosas, né? E cerca de 99% ali dos pacientes que são admitidos na UTI são pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, essas pessoas, elas têm as infecções oportunistas, né? Que são bem comuns das pessoas que vivem com HIV/AIDS. E a maioria delas, né, se divide, né? Meus pacientes ali se dividem em pacientes neurológicos e pacientes respiratórios. O meu paciente neurológico, ele pode entrar ali com rebaixamento do nível de consciência por conta ali de uma infecção do sistema nervoso central. Ou eu posso ter um paciente com uma síndrome respiratória devido a alguma infecção pulmonar ali, seja por um fungo, seja por um protozoário ali, uma bactéria, um vírus, aí ele vai ser acometido e vai internar lá na UTI. Então, muitas vezes a gente tem lá, ou por rebaixamento do nível de consciência, ou por uma insuficiência respiratória. Mas lembre-se que, se eu tiver em algum desse ponto, vamos pegar aqui, doença do sistema nervoso central, se meu paciente tem ali um TCE, se meu paciente tem um AVE, esse paciente ele pode sim ficar sem ter o comando. Eu não tenho quem está mandando o comando para lá. Se o meu paciente tem uma doença neuromuscular, uma esclerose múltipla, o meu paciente tem o sistema nervoso ali intacto, ele entende, ele comanda, mas a informação, o comando não está chegando. O meu paciente ele pode ter um sistema nervoso central bom, ele pode ter uma via condutora boa, mas o meu paciente ele tem uma fraqueza diafragmática, então ele não vai conseguir, insuficiência respiratória. Ou o meu paciente tem um sistema nervoso bom, via condutora boa, músculos bons, mas o meu pulmão ali cheio de infiltrações, ali cheio de infiltrados pulmonares ali difusos, posso ter um pulmão comprometido, insuficiência respiratória. Então eu posso ter e essa insuficiência respiratória, ela pode ser hipoxêmica ou ela pode ser, que a gente também tem uma live falando sobre insuficiência respiratória, tá? Hipoxêmica ou hipercapnica também tem, a gente também não vai entrar muito nesse detalhe, nesse assunto agora. Se você quiser, procura lá que já tem um monte de live lá com vários conteúdos, tá bom? Então o que eu quero que vocês entendam é isso, que se eu tiver uma falha em algum desses, o meu paciente ele pode sim ser indicativo de ventilação mecânica. Entendendo isso, aí sim você pode começar a especular as doenças. Então vamos lá, a Cíntia falou aqui que é sistema nervoso central, e aí você começa, então a AVE então tá. E não simplesmente você me falar, a AVE, tá, mas parece que decorou a doença que é a indicação. Então quando você sabe o funcionamento, porque fica muito mais fácil. Então,
a gente pode ter essas situações. Outras situações que a indicação também do suporte ventilatório invasivo é após a reanimação, né, de uma parada cardiorrespiratória. Então, o paciente teve uma PCR, esse paciente ele vai necessitar de suporte ventilatório invasivo, tá? Então, também, né, agora a gente vai entrar mais nessa parte clínica. No caso de hipoventilação, o paciente apresentou hipoventilação e apneia, né? Lembrando que hipoventilação em relação ao nível de CO2 alveolar, quando eu falo de ventilação, eu estou falando de PCO2. Então, toda vez que eu vou falar, o seu paciente está... Muitos alunos meus confundem, né? Eu falo, o paciente está hiperventilando, confundem o aumento de frequência respiratória com hiperventilação, mas isso não é, tá? Eu só posso dizer que meu paciente está hiperventilando ou hipoventilando quando eu avalio PCO2 do meu paciente, tá? Que é a quantidade de CO2 ali alveolar, como é que tá ali. Então, no caso de hipoventilação, meu paciente está retendo CO2 e aí, seja por conta de uma apneia, seja pacientes que têm padrão obstrutivo, né, obstrução crônica, paciente de POC, seja pacientes com obesidade mórbida, podem apresentar o distúrbio de hipoventilação. Insuficiência respiratória aguda devido à doença pulmonar intrínseca, então já falei que são os casos de pneumonia, a gente tem aí, né, agora, por exemplo, a COVID, tá? E essa insuficiência respiratória também levando à hipoxemia, né, e uma puxando a outra, então também são indicações de suporte ventilatório. Falência mecânica do aparelho respiratório, que foi aquilo que eu falei a respeito do quê? De musculatura, de caixa torácica. Então, é um paciente que ele não tem, digamos assim, tem um paciente... Uma vez eu atendi um paciente que ele era um paciente com pneumotórax, vítima por arma branca, né? Vítima de arma branca, ele levou uma facada no tórax. E nessa facada teve paralisia do nervo frênico. Então, esse paciente ele fazia constantes atelectasias, porque esse lado, eu não lembro agora se era o lado direito ou esquerdo, mas um lado do diafragma dele era paralisado, então não tinha movimento e esse paciente teve um pouquinho mais de dificuldade de sair da ventilação mecânica, tá? Então, falência ali de mecânica do aparelho respiratório, tá? Então, quando eu falo ali, são músculos, o paciente pode ter um sistema nervoso central instável, parede torácica instável em caso de traumas, tá? Então, pode ser também... e também uma abordagem num paciente ali pós-operatório, tá? Então, aquilo que eu falei lá no começo. Então, ela pode servir para que eu faça uma intervenção. Não necessariamente esse suporte ventilatório ele vai ser algo assim, de ruim, né? Poxa, muita gente já fala, né? Eu não sei se eu já cheguei a falar aqui, mas a minha mãe ela tem meio que um estigma com UTI e ventilador mecânico, né? Então, de vez em quando, assim, às vezes quando internava algum parente, assim, na UTI, aí a minha mãe já falava logo assim, ai, meu Deus do céu, ele já internou pra morrer, foi pra UTI, já foi pra morrer. Então, minha mãe amo minha mãe, mas ela fala isso. Eu falei, mamãe, eu trabalho na UTI, mamãe, meu trabalho é justamente não deixar isso acontecer. Quem disse que a UTI é o fim da vida? Jamais. A UTI pode ser o recomeço. A UTI pode ser a segunda chance, a UTI pode ser aquele momento em que o paciente estava precisando parar, pensar, refletir na vida dele e dali por diante ele dá um salto, tá? Então, então assim, aí a minha mãe falava assim, entrou na UTI, já entrou pra morrer. Aí ela falou, mas e aí, ele tá naquela máquina? Tá na... Ixi Maria, vai morrer, tá na máquina, vai morrer. Então, tem um estigma muito grande, né? Então, o suporte ventilatório, ele não deve ser isso. Então, por meio dele, eu consigo fazer uma abordagem, uma intervenção, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia quaisquer ali que seja, o paciente vai ser entubado, né? Ali, uma cirurgia de vesícula, enfim, uma cirurgia, né, plástica, enfim. É uma intervenção, ele vai me possibilitar, né? Meu paciente vai ter uma anestesia geral e vai me possibilitar essa intervenção. O meu paciente, naquele momento, ele é incapaz de realizar a troca gasosa. Naquele momento, meu paciente ele é incapaz de manter uma ventilação espontânea. E aí é por isso que eu vou dar um suporte para ele. Quantas e quantas vidas foram salvas por conta da evolução do suporte ventilatório?
quantos anos a gente aumentou de expectativa de vida por ter o suporte ventilatório. Então a gente também tem que tirar esse estigma de que o suporte ventilatório ele é algo ruim, ele não é algo ruim. A gente não encontra algumas vezes, você pode perceber, às vezes tá no boletim, você fala que ele foi pro ventilador, o familiar ele já fica bem assustado, ih, piorou, já tá ruim, não necessariamente. Às vezes o suporte ventilatório ele vai te dar um suporte, vai dar um conforto, vai dar um alívio da musculatura respiratória, vai promover esse repouso, vai promover com que o paciente consiga depois, é como se ele conseguisse depois se restabelecer. A gente malhou, agora a gente precisa descansar. Trabalhei e agora eu preciso descansar porque amanhã é um novo dia. Meio que é essa analogia que eu gosto de fazer, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre os princípios de ventilação mecânica. Falamos sobre definição, objetivos, classificação, princípios básicos e indicações. Tivemos 5 tópicos aqui para a gente conversar. Adorei estar aqui hoje conversando, né? Foi muito bom. Agradeço a todo mundo que passou por aqui ou que ainda vai assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar gravado, não se preocupe, tá? Então, quem ainda vai assistir esse vídeo, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, até depois, manda pra mim no direct, tá? Manda pra mim aí uma mensagem, se tiver qualquer dúvida, quiser que eu responda. Se tiver também alguma sugestão de live também me manda, tá? Pra gente conversar aqui, que também vai ser muito bom. E eu agradeço a participação de todo mundo que esteve por aqui comigo, tá? Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana e até terça-feira. Terça-feira a gente se encontra de novo na nossa live. Esse mesmo horário, 18 horas, 18 e 7, aliás, 19 horas, né, horário de Brasília, porque tem gente também que assiste, que não é daqui de Manaus, tem gente que assiste de São Paulo, inclusive de fora do Brasil também, e eu agradeço muito o carinho de todos vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até terça-feira, nossa próxima live. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau.